Agora tá, agora sim. Alô? Não fechou. Vamos lá. O pessoal de casa. Dá o celular aí pra ele, tá aqui. Se tu quiser já. Tem mais se quiser já começar. Gente, boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para mais uma reunião do Calepino. Eu tenho que agradecer essa oportunidade ao César Cordioli, que aceitou a proposta da apresentação do make-off do livro Projeções Assistenciais. Por que eu resolvi fazer, nesse modelo, a palestra de hoje? O livro levou alguns anos para ficar concluído. Foi uma das coisas que eu mais lutei, foi para a publicação desse livro, do Projeções Assistenciais. E ele bombou assim desde o lançamento. Desde o lançamento do livro, que foi numa quarta-feira chuvosa, ano passado, e o povo, Marilza, não vai dar ninguém, não vai dar ninguém, e o hotel lotou. Então, por si, ele já fala sobre a questão da vivência extrafísica. É um livro que a proposta dele era esta, mostrar o que um projetor consciente pode fazer, uma vez alcançado a projeção lúcida. E como eu fiz uma seleção inicialmente, eu fiz uma seleção de 100 relatos, e na seleção, depois, ou numa segunda seleção, ele ficou com 60 relatos. E, quando eu fui apresentar o livro, alguns relatos carecia de comprovação por se falar de eventos públicos. Então, eu concordei. Nesse período em que a gente vai e volta para Editares, eu concordei em retirar esses capítulos, não foi sacrifício nenhum para mim, até porque eu continuei a ter vivências mais interessantes ainda, e eu consegui fazer, quem já leu o livro, já dá para perceber, que ele é um crescendo, desde as projeções que eu fazia por minha conta, antes de conhecer o professor Valdo Vieira, até as projeções que eu conheci o professor Valdo no extrafísico, já trabalhava com ele, até eu receber em casa o livro, em 86, um exemplar do livro Projeções, do Projeciologia. Então, nesse período, dentro de cursos do IPC, eu tive projeções lindas, maravilhosas, projeções pedagógicas. Então, o livro, você vai ver que ele é um crescendo até terminar com uma expansão de cosmoconsciência. Bom, por que eu quis apresentar esses capítulos que foram retirados do livro? Porque eles são muito ricos em fenômenos. Outra coisa que foi um custo assim, um povo entender a linha do livro, porque eu falo dos relatos, o que aconteceu, e faço uma análise crítica desses relatos baseado no livro Projeciologia. Então, o livro é todo fundamentado pelo Projeciologia e alguns outros livros também, da Conscienciologia e até de outros autores de fora. Mas a maioria, realmente, a base do livro, de heterocrítica do livro, é o Projeciologia. E hoje eu tenho um retorno das unidades do IPC, que o livro passa a referenciar o próprio Projeciologia. É interessante o que aconteceu nesse período de um ano. Ontem mesmo o Fran veio falar comigo que ia dar uma aula hoje de manhã num CIP, e foi para a Epígrafe. Chegou lá, olhou o livro e falou assim, não sabia que a Marilza, não sabia que eu tinha lançado o livro. Aí olhou o livro e falou assim, não, vou dar esse livro amanhã no CIP.
Então, o livro hoje ele está sendo referência do CIP, né? Dentro do CIP, lá em Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, lá em Joinville. São as notícias que eu tenho sobre esse livro. Então, na verdade, não é a projetora que está em debate, em discussão, porque foi comigo, mas pode ser com qualquer um, desde que você se habilite e se proponha a projeção assistencial. O que eu vejo realmente é a riqueza dos fenômenos que você pode viver numa projeção simples. Isso é que eu vejo importante, e vocês vão observar que toda a projeção crítica do livro está em cima do enaltecimento dos fenômenos, do que pode acontecer ou não no extrafísico, ok? Então, a ideia é essa, e é para ser perguntado, debatido, a gente trocar ideias a respeito, porque a ideia também é fomentar a ideia da projeção lúcida e assistencial em todas as pessoas, ok? Pelo menos o máximo possível. Então, aí posso começar aqui? Nós tivemos um probleminho na técnica, né, gente? Mas, se não tivesse técnica, a gente não tinha problema, mas, então, tem. Aí tem problema de técnica. Então, nesta apresentação pública dos relatos projetivos, não inseridos para a publicação nos livros Projeções Assistenciais, a autora e projetora visa esclarecer aos leitores projetores casos inusitados, porém passíveis de serem vivenciados por qualquer projetor consciente. A proposta é justamente debater a visão fenomenológica, multidimensional, seriexológica e grupo kármico contido nos relatos. Nós temos que fazer assim, eu fiz os slides, mas não conseguimos projetar aqui. Então, ele está passando direto para o pessoal que está online. Aliás, quero dar uma boa tarde ao pessoal online, agradecer a participação, né? Então, nós vamos para o primeiro relato. Esse relato não entrou no livro, foi um acordo que nós fizemos com a Editares, esse e um outro sobre o assunto de transplante, porque eu até gostei de não ter entrado, porque eu tenho uma proposta de fazer um livro sobre bioenergética e o transplante de órgãos, que eu trabalhei muitos anos com isso. Eu fundei, uma época, em Belo Horizonte, eu fundei o Instituto de Pesquisa e Terapias Bioenergéticas, o IPTB. Nós temos aí o Ricardo, que participou há algum tempo, né, durante bastante tempo. E, bom, começando, né, em 89, meu filho mais velho foi diagnosticado a necessidade de um transplante. E eu me vi envolvida de uma hora para outra em hemodiálise, indo em hemodiálise, acompanhando e tal. E quando, porque eram 4 horas por dia, durante 3 vezes por semana que ele ia. E eu ficava com ele lá. Eu já trabalhava com assistência. E eu observava o desespero das pessoas, dos parentes e das pessoas que estavam recebendo o diagnóstico de transplante. E eu falava para os médicos, olha, isso aqui precisa de um atendimento de apoio psicológico para os parentes, para os familiares das pessoas envolvidas em transplante. E, ali mesmo, eu começava a dar uma assistência ao pessoal, sabe? Conversava, explicava, ajudava a procurar uma porção de coisas. Então, de repente, eu fui envolvida com essa ideia, com essa questão de transplantes. Na época, o transplante ainda não tinha a sequência que tem hoje. Hoje é praticamente comum, né, a questão de alguém precisar de um transplante de córnea, de coração. E, naquela época, era assim, um diagnóstico quase que de câncer, né? Então, eu fui vendo essa demanda que esse diagnóstico causa em família. E vi a necessidade de um trabalho de apoio a essas pessoas. E, na época, eu não podia fazer nada, porque eu mesma estava envolvida com o meu próprio drama familiar, né? Com o filho precisando de um transplante, eu acabei fazendo a doação do rim para ele. Nós temos aí, na Enciclopédia da Conscienciologia, 2 verbetes a respeito, que eu já fiz. Um é o doador de órgão,
e outro é o... Hã? Não, interação recepto e doador de órgão, que eu falo justamente dessa assimilação energética de um com o outro, né? Dessa problemática que é a pessoa precisar de um órgão e o outro ter que oferecer e o outro pedir, né? Eu falo justamente dessa problemática que existe. Então, foram verbetes que tiveram muita repercussão na época, que foram apresentados. Bom, isso foi em 89, 90. Quando foi mais ou menos em 93 para 94, nessa situação toda familiar, eu acabei me separando e tive que trabalhar. Eu já atendia muitas pessoas lá em Belo Horizonte. E começou a me vir a questão de uma terapia. Então, eu fui trabalhar como terapeuta naturalista. E, a partir da terapia naturalista, eu sempre tive muita gente à minha volta, sempre ajudei muita gente. As pessoas fluíam muito, né? E começaram a me cobrar a fundação de uma instituição. E eu acabei fundando o IPTB. E, quando eu vi que o PTB ia ser realmente fundado, a primeira coisa que eu pensei foi no projeto Transplante. Então, eu juntei um grupo de psicólogos, um amigo nosso, o Ricardo é médico, tem um amigo nosso, Marcelo, que é neurologista, ele foi apoiar o projeto também. Acho que o Ricardo chegou a participar de alguma reunião. Não, né? Então, eu fiz uma carta para os hospitais que mexiam com hemodiálise e transplante, e fui nos médicos todos, falava, eu era muito conhecida em Belo Horizonte. Então, eu tinha, assim, plena fluxo junto com os médicos, né? Eu era conhecida como terapeuta naturalista mesmo, preparei muita gente para vários tipos de cirurgia. Então, isso me fez conhecida nos hospitais, no meio médico. Eu entrava no hospital, o pessoal dizia, quem é essa terapeuta? É a Marilza de Andrade. Aquela senhora do naturalista, pode deixar entrar. Então, eu entrava livre nos hospitais, sempre, nunca tive problema nenhum. E, com isso, eu pude fundar, então, esse projeto Bioenergética nos Transplantes e fazer esse trabalho de apoio aos familiares e amigos de pessoas de transplante. E os próprios hospitais mandavam, principalmente aqueles casos bem ruinzinhos, mandavam para a gente. E a gente tentava fazer o que podia. E esse caso que eu vou contar, o de cristalização de córnea, é um desses casos bem críticos que apareceu para a gente, lá no IPTB, Instituto de Pesquisas e Terapias Bioenergéticas. Ele funcionava na Rua Leopoldina, lá no bairro Santo Antônio, lá em Belo Horizonte, né? Bom, então, apareceu essa menina, uma menina de 5 anos. Ela, desde os 6 anos, ela tinha sido diagnosticada com rim policístico. E ela estava já muito ruim. E o que acontece, por exemplo, na doação de órgão duplo? Os familiares se sentem compromissados. Eu vou ter que doar um rim. Quem vai doar esse rim? Quem vai se oferecer? Quem se oferece, quem está doente vai aceitar? Porque existem os ranços familiares, né? E a gente tentava justamente limpar esse ranço familiar para que pudesse acontecer o transplante em harmonia e desse certo. Eu sempre tive a teoria porque eu atendi muita gente também já transplantado de córnea, que havia o processo de assédio em cima. Então, eu achava que, para um transplante dar certo, precisava limpar, fazer essa assimilação simpática de uma pessoa e outra. Bom, essa menina tinha um diagnóstico desde os 6 meses de idade, ela já estava com 5 anos. A mãe não podia ser doadora, o pai podia ser doador, mas ele não tinha coragem. Então, ele se negava terminantemente a doar o rim para a menina.
Por aí vocês têm uma noção do que é um drama familiar, né, sobre isso, sobre essa situação de transplante, principalmente de órgão duplo. E, então, ela nos foi enviada, a família toda, né, entrou em terapia, o pai, a mãe, a menininha. E aí os jornais, porque o IPTB de vez em quando saía em jornal. Aí os jornais descobriram e foram atrás e fizeram uma reportagem por que a menina ainda não tinha sido transplantada. Bom, para livrar a pressão da imprensa, eles arrumaram lá um rim para a menina e ela foi feito o transplante nela. Só que era um rim de adulto. E o corpo da menina, por a hemodiálise, muitos anos, ela acaba afetando outros órgãos, principalmente fígado, né? Então, ela acaba afetando outros órgãos. E o organismo, de uma forma geral, já estava muito comprometido. E, então, ela recebeu o transplante renal. Ela desconfiava. A menina era, vocês vão ver depois na projeção em si, a menina era lourinha, de olho azul, bem europeia, sabe? E ela dizia assim: esse rim é de gente preta, eu não quero. Ela batia na barriga. Ela era super viva, super esperta. Eu não quero. E ela acabou, uns 15 dias depois, acabou dessomando mesmo, sabe? O médico chegou, um dia eu estava lá visitando, e o médico chegou e falou assim: está ruim aí dentro, hein? Fulana falou o nomezinho dela. Ela está muito ruim. Ela era assim, todo aquele sofrimento que ela passou, né, da vida toda, ela ficou muito lúcida, muito esperta sobre a situação dela. E a mãe, que era uma profissional da área de saúde, ela era enfermeira, conversava tudo na frente dela, então ela tinha plena consciência, a menina tinha plena consciência de todas as etapas dela. Bom, ela veio a dessomar. Acompanhei tudo, eles eram do interior, fui lá no enterro, né, solidária à família, eu e mais algumas pessoas lá do IPTB. E o jornal publicou que as córneas tinham sido doadas. Eu li aquilo, mas não mexi em nada. Como o pessoal era do interior, eu não voltei lá. Eu não tive mais contato depois que a menina dessomou. Fui lá para o enterro, depois liguei uma semana depois para saber como estavam passando, mas eu também tinha que tocar minha vida. Mas, então, uns tempos depois, eu me vi projetada, agora sim, eu estava explicando como é que a causa da projeção, né? Eu me vi projetada numa região que eu identifiquei como a Holanda, e parecia uma fazenda, né? E uma colônia assim, no estilo de fazenda. Eu estranhei a recepcionista, a pessoa que veio, a amparadora que veio me receber, toda vestida a caráter, né? E eu perguntei a ela: por que vocês estão assim? Todo mundo vestido a caráter do ambiente, não tem necessidade disso? Ele disse: não. Aqui, essa colônia ela é especial, porque as pessoas que vêm para aqui, as consciências que vêm para aqui, vêm com determinado nível de lucidez, e elas preferem, como já tiveram muitas vidas nessa região, no intrafísico, então elas gostam de voltar a ter essa similitude do soma dessa região. E, para eles, é bom porque eles se recuperam rápido. Aí eu, tá bom. Fiquei olhando aquilo, né? E, então, eu falei, porque eu queria ver a fulana. Ela disse: nós vamos chamá-la. Aí, daqui a pouco, chegou a menina. Eu estava conversando com a amparadora, quando ela me avisou que a menina estava chegando. Apareceu na minha frente uma mocinha de entre 11 e 12 anos, quer dizer, ela dessomou com 5 para 6, ela já estava mocinha, mais lúcida, lourinha, de olhos azuis, vestida a caráter da região, muito educada. Estranhei a forma de adolescente, mas muito rapidamente, pois a reconheci logo
em seguida. Tive uma alegria muito grande em vê-la já bem refeita e de sua última, tão próxima passada vida, né? Perguntei como ela estava e ela disse que bem. Estava lúcida pelo ocorrido, achava melhor ter dessomado logo. Ela era assim mesmo, sabe? Em vida, ela era impressionante. Pois não teria vida longa mesmo. Estava se refazendo e, dentro do possível, voltaria a uma nova ressoma. Ela estava, inclusive, disposta a uma nova ressoma. Nos despedimos cordialmente, e, quando eu já estava para vir embora, ela mandou um recado para a mãe dela. Mariusa, por favor, diga para minha mãe que já estou enxergando de novo. Aí eu voltei para o corpo com a segunda ideia. O jornal disse que ela doou as córneas, né? Então, ela está recuperando da falta da córnea. Imaginei eu na época. Aí voltei imediatamente ao Soma, com toda a lembrança e com a responsabilidade do recado. Eu tinha que lembrar do recado para repassar para a mãe. Achei lógico, né? Aí, no dia seguinte, logo eu telefonei para a mãe, expliquei que havia tido uma projeção com ela e que eu tinha um recado para ela. A mãe dela falou assim, olha, daqui a uma semana eu vou a Belo Horizonte, aí eu marcou um horário para ela ir conversar comigo. Ela chegou lá e eu relatei tudo o que tinha acontecido na projeção, né? Como é que ela estava, a mulher foi concordando, a mulher também era loura, olhos claros, né? E, quando eu já estava terminando, eu lembrei assim, ela mandou um recado para você. Ela, o quê? O que foi que ela disse? Muito interessada. Ela mandou te dizer o seguinte, avisa a minha mãe que já estou enxergando. Neste momento, a mãe vibrou e disse, era isso que eu queria saber. Agora acredito nisso, na projeção. Aí eu acrescentei, foi rápido, né, a recuperação, ela não chegou nem a sentir falta das córneas. Porque eu acreditei no que o jornal falou, não fiz mais pesquisa nenhuma, não fui atrás, né? Aí ela me respondeu, não, eu não doei as córneas. Embora os jornais tenham noticiado, eu fiquei sozinha com ela e esperou as córneas cristalizar para depois avisar que ela havia dessomado. Ela era da enfermeira, né? Então, ela sabia identificar disso. E eu não contei a ninguém. Ela também não desmentiu que não havia sido doada as córneas, né? Nessa época, eu fiquei muito chocada com ela, porque ela teve tanto benefício, a menina não salvou, porque havia um comprometimento de anos. Ela estava com 2 anos quando os médicos disseram que o pai podia ser o doador. Quer dizer, não fez a doação porque o pai não quis. Esse casal acabou se separando, realmente. Eles não ficaram juntos, ela não dava mais conta de ficar com ele. Ele soube depois que eles se separaram. Então, eu fiquei pensando, por exemplo, na qualidade do ser humano, né? Que ele recebe um benefício e não retribui, né? E, então, essa foi essa experiência. Ela vai para o livro do transplante, né, que eu voltei a mexer nele. Eu espero que dê conta, né, de terminar o livro da bioenergética nos transplantes. E a gente tem aqui para observar a questão da lucidez da menina, porque ela, no extrafísico, ela manteve a mesma lucidez que ela tinha no intrafísico, com 5 anos. A minha filha fez o atendimento psicológico dela e eu fazia o atendimento na bioenergética. E ela ficava impressionada das coisas que a menina falava durante as sessões de terapia. A menina sabia, inclusive, se eu estou nesse estado por causa do meu pai, porque ele podia ter me doado o rim e não doou. Ele não quer doar, ele não tem coragem para me doar o rim dele. Então, a situação é essa. Eu queria saber o que vocês acham, se vocês querem fazer alguma pergunta, alguma situação.
Hã? Tinha. Eu só não entendi. A doação renal. Se o pai tivesse feito a doação renal na... É, E a doação das córneas. e a doação das córneas. São duas coisas distintas. Mas eles eram bem preconceituosos mesmo. É. E não retribui. É. E a mulher ficou quieta. É. Foram uns meses. Ela recuperou muito rápido. A gente observa. Que eu já estou enxergando perfeitamente. Agora, aconteceu também, quando ela falou, agora eu acredito nisso, ela já tinha corrido vários centros querendo saber a notícia da menina. Ela foi, inclusive, no Chico Xavier, na época. E nunca ninguém deu nenhuma deixa sobre essa questão dos olhos. Tanto que ela falou assim, agora eu acredito nisso que você faz, Mariusa. Eu entendi. Posso falar? Pode. Eu entendi levemente a questão da mãe, porque quando... Assim, né? Não, só clicar. Pode falar. Eu entendi a questão da mãe no seguinte sentido. Me identifiquei. São Paulo. Ela guardando informação para que tudo que fosse falado até jovem dela, ela entendesse o seguinte: eu quero informação da qual eu sei algo que ninguém sabe que eu sei. Olha que juntou isso, agora eu acredito. Agora eu acredito. Isso aí. Ela foi em vários lugares. O pessoal escreveu carta, mãezinha querida, não sei o quê, e ninguém nunca tinha feito alusão a essa questão dela enxergar. E ela sabia o segredo dela. Ao que alguém colocar nesse segredo. Entendeu? Então, depois, mais tarde, eu soube que o casal se separou, né? E eles fizeram exame de genética. Eles tinham uma segunda menina, de 2 anos, a menina também tinha rim policístico. E disseram que, se eles tivessem outro filho, a não ser que fosse homem, também se fosse menina, teria o rim policístico. E a genética dos dois causava isso. Alô? Pessoal de posse, fazendeiro, comerciante do interior. Alô? Pode falar. Alô, 1, 2, 3. Está funcionando. Eu queria saber como que a menina soube que o doador, na época, era de cor. Alguém lhe falou alguma coisa assim? Ninguém falou nada, ninguém sabe, porque o doador é anônimo. O que acontece? A garota percebeu, ela tinha o parapsiquismo dela, lembra? Ela tinha um nível de lucidez acima de qualquer criança de 6 anos, 5, 6 anos. Ela era muito sagaz, muito esperta, ela era assim, realmente fora de série, a garota. Porque a vida dela também foi fora de série. Ela sofreu muito, ela passou por muita coisa. Então, ela teve um amadurecimento precoce. Enquanto consim, os 5, 6 anos de consim, ela teve um amadurecimento muito grande através da dor. E a dor fixa, né? A dor fixa os acontecimentos mais do que a alegria, com certeza. Porque, só para tentar assim, ajudar dentro do parapsiquismo ou não, eu sei de um caso real que uma pessoa havia recebido como doação um coração de um suicida.
e 3 meses depois a pessoa suicidou-se. Quer dizer, não tinha nem ideia. Quer dizer, então, eu não sei, quer dizer, isso é uma coisa mais existe profunda, né? A legislação de transplante tem critérios para ser doador. Tem um livrinho sobre transplante, um livro psicografado de transplante. Eu escrevi na época da editora Le Petit. Sem vergonha o livro, contando a história de transplante. É um livro assim surreal em termos de legislação de transplante. Eu não sei hoje como é que está a ética médica, né? Mas a primeira legislação sobre transplante, ela era muito segura que suicida não era doador. Marisa. Então, eu escuto essas coisas aí, fico quieto porque eu não acompanhei mais. Né? Não sei a quanto anda. Suicida não serve para doador. Os médicos podem não entender de energia, podem não entender de espiritualidade. Até eu tenho um amigo que participa do CID, ele é neurocirurgião, e ele trabalha em UTI, e ele é especialista em diagnóstico de morte cerebral, o Christian. Eu vou perguntar isso a ele, se suicida está sendo usado para transplante, se os órgãos de suicida, eu vou perguntar a ele. Foi bom você falar. Marisa, só para entender, tipo, nesse caso que você falou do pai, foi feito um aconselhamento dele doar, foi feito um trabalho e aí... Ele, quando foi para o trabalho com a gente, ele já estava muito firme que não doaria. Irredutível. Irredutível. Nós tentamos, ele fez terapia com a gente uns 6 meses ou 7, e para ele já era muito consolidada a ideia de não ser doador. Mas ele não é o único. Tem muitos, assim, muitos. Tem pais que proíbem, tem 3, 4 filhos que proíbem. Ó, fulano está doente, ele já considera aquele morto. Uhum. Eu não quero perder mais nenhum filho. Eu previ isso tudo. Eu vi muita coisa sobre isso. Agora, o fato é que, se tivesse doado logo no início, ela estaria viva. Não sabe se dizer É isso que eu tempo queria que ela saber. teria Tem como de vida. você ter... Não teria Tem uma de probabilidade? dizer, né? Tem probabilidade? Não, mas vamos dizer que se ela estava com 2 anos, se ela vivesse até 12 anos, para aquela época, por causa da medicação de época, né? Os imunossupressores, que é muito pesado, essa medicação é muito pesada. Então, vamos dizer que ela vivesse até uns 12 anos. Não sei, Mas é também tem difícil. a Marilza veio aqui, tem a programação da consciência, dela como consciência também, né? Então, que isso ninguém pode interferir, é ela mesmo que opta, às vezes, para o que ela acha que é no momento para ela. E não tem como outras pessoas interferir nisso em cima do que ela se programou. Eu vejo o seguinte, devido à lucidez da consciência, eu vejo que ela teve uma encarnação, uma ressoma hard, pesada, porque foi pesada, ela foi diagnosticada com 6 meses, filha de gente com poder aquisitivo muito alto, do interior de Minas, tanto da família de pai e de mãe. Então, tinha tudo para fazer tratamento, de ir para o exterior, fazer tudo, mas não havia. Na época, a ciência não... Podia ter qualquer dinheiro que não satisfazia, né? Então, agora, ela saiu daqui com um nível de lucidez muito maior em relação à idade dela. E isso avaliado pelos psicólogos mesmo lá do IPTB. Assim, ela é fora de série, todo mundo dizia. O nível de lucidez dela, ela explicava com todos os detalhes os problemas de saúde dela, sem faltar nada. Agora, veja só, o que conta mais, olhando do ponto de vista de multidimensão, o que conta mais na multidimensão? A lucidez da consciência. Sim. Né? Agora, Marisa, pela tua experiência de vida... a experiência de vida dela. Esses casos que acontecem, de tudo que você já viu, assim, você deve ter feito vamos dizer assim,
você aprendeu com isso, né? Ou Muito, seja, muito. agora, o que eu queria saber de ti, da tua opinião, é: você acha que em todos esses casos há um processo kármico por trás, ou pode acontecer uma casualidade, do ponto de vista do tipo do não esperado? Porque a gente sabe que nem todo mundo tem PROEX, esse é um ponto, né? A gente sabe que existe um processo que muitas ressomas, elas são meio que compulsórias devido a um processo kármico, né? Então tem uma relação, tem vamos dizer assim, uma atração, né, dentro de um processo que acaba levando a pessoa para aquela situação, às vezes sem planejar, né? E como que você vê, assim, você diria que todos esses casos, você vê que dá para ter uma visão bem do processo kármico, daquele grupo, ou tem casos que você fala, não, isso daqui é uma exceção e aconteceu uma eventualidade? Não, veja só. O casamento do pai com a mãe proporcionou, a genética dos dois proporcionou que as duas meninas viessem com um rim policístico. Presta atenção. Ela, quando tentou uma segunda gravidez, que a segunda tinha 2 aninhos, era bem bebezinho, não falava direito. E a outra, a mais velha, já estava com 5 para 6 anos, quando dessomou. Ela tentou uma segunda gravidez e acabou vindo menina. Aí os médicos redobraram a atenção no desenvolvimento do bebê e foi diagnóstico, com 1 aninho, foi diagnóstico rim policístico. Não tão grave quanto a outra, mas foi diagnosticado o mesmo problema. A família tinha muitas posses. Então, eles foram procurar na genética, que, na época, isso já era assim... Hoje já é caríssimo o exame de genética. Eles foram procurar, né? E ela, então... eles viram que a possibilidade de ser um menino, se eles tivessem um filho, engravidasse, fosse um menino, havia uma grande chance do menino não ter problema renal. Mas, se fosse menina, estava certo que teria. Eles se separaram. Então, acho que a função dos dois foi possibilitar a ressoma dessas duas consciências para que elas tivessem o aprendizado delas nessa situação. Isso daí teria a menina ou menina que somaria com esse... Existe determinadas... Existem determinadas doenças que pode dar mais em homem ou em mulher. É a junção da genética, e eu não tenho conhecimento suficiente. Não sei se o Ricardo tem. Você tem conhecimento? Porque, por exemplo, as meninas, se ela tivesse outra menina, era praticamente certo que viria com um rim policístico também, segundo a genética. E se fosse menino, o exame genético que eles fizeram diziam que a possibilidade era quase nula. É mais comum no sexo muito feminino comum. mesmo. Apesar de eu não ser especialista em transplante, eu sou médico, mas eu sou cirurgião geral. Eu sou médico, mas eu sou cirurgião geral, não sou especialista em transplante. Mas a questão genética não é no caso do policístico. É muito mais comum, eventualmente, Na mulher. no masculino. E o rim policístico é um sofrimento interno, a pessoa acaba literalmente no transplante. Bom, então, veja só, eu chamaria a atenção para o nível de aprendizado que essa consciência teve numa vida curta, o nível de lucidez com que ela passou pela dessoma, e o nível de lucidez, você vê que é um crescendo de lucidez também no extrafísico, quando eu encontro com ela menos de 1 ano depois no extrafísico. Porque, quando eu ajudo assim nas dessomas, de vez em quando eu encontro lá com os meus dessomadinhos, né? Bom, Marilza, eu só fiquei com uma interrogação. Você falou que... Estou com o microfone. Tá certo, pode ir. Pode falar.
A interrupção me perturba o cérebro. Eu fiquei com a interrogação quando no extrafísico ela diz a minha mãe que eu já estou vendo. Se ela saiu vendo, por que eu já estou vendo? Entende? Aí eu não perguntei por quê. Porque a mãe esperou. Talvez a mãe tenha entrado em contato com ela telepaticamente. Só vou anunciar quando sua córnea cristalizar. Eu não, entendeu? Todos os órgãos, lá no doador de órgão, tem lá uma tabela de vida útil para se aproveitar dos órgãos. Tem lá a tabela com os horários de cada órgão. Eu não lembro aqui agora, mas já está lá. A pesquisa foi feita. Bom, vamos ver, então. Que ela fez que a ideia está entendendo que ela já teria saído enxergando no extrafísico, né? Não. Mas muitas vezes a Consex ela sai condicionada aos fatores Os fatores físicos também. para depois, Então, depois recuperar a lucidez. Essa questão, Entendeu? o sonho de consumo de todos nós é passar por aquela porta, sair do salão e entrei no corredor. Marilza, A só questão é como se chegar saísse nessa, tudo gente- renovado sempre, tudo não sai. renovado. Muitas vezes a Consex sai com um monte de repercussão que ela teve no soma. E ela sofreu muito, né? A menina só uma sofreu dúvida, assim, o pai ele também estava ciente desse processo de não querer doar as córneas junto com a mãe ali, né? Naquele momento, ele estava junto Não, ali? a mãe tomou a frente do tratamento da menina, né? Ele apoiava financeiramente, ia lá e tal, mas ela que tomou a frente. E ela que estava com a menina na hora da dessoma. Então ela que estava ali. Ele Ela não que estava estava com o próximo. poder de decisão ali. Tá bem. Ela Obrigada. estava sozinha com a menina dentro do quarto. Gente, o outro é um caso bem rápido. Bem... Hã? O quê? Da córnea? Eu não datei, não me preocupei em datar, mas isso aqui deve ter sido em 96, 97, se eu não me engano. Foi em 97, isso aqui. Marilza. Olha. Marilza. Oi. A gente está com bastante participação online e tem uma pergunta aqui, a gente pode fazer? Pode. Tá. Então, está todo mundo dando boa tarde. O Pedro Siqueira falou, boa tarde, professora Marisa. Tem gente de Cornélio Procópio, Divinópolis, Suíça, Suécia, Portugal, todo mundo participando. Ai, que bacana. Muito legal. Muito legal mesmo. Sim, sim. A Maria de Falsis pergunta, professora Marilza, vivo na Suíça. Ganhei seu livro de presente e me ajudou. A pergunta é, meu filho dessomou em setembro de 2015 e, em dezembro, tive uma projeção que 2 amparadores o trouxeram para eu falar a Deus. Ele só tinha 26 anos e, na projeção, ele tinha uns 5 anos. Pode falar sobre isso? Obrigada. O que acontece? Nós vamos supor, né? Nós vamos supor que... Veja só que interessante. Ele foi trazido para a mãe para dizer adeus, se despedir da mãe. E veio com o psicossoma no estágio de criança de 5 anos. A gente não sabe o tipo de vida o relacionamento entre essa mãe e esse filho. Supostamente, o que está me vindo aqui agora é que ele possa ter regredido com falta da energia da mãe. E, nessa condição de criança, logicamente, ela viria a ter um instinto de maternidade maior, ela o abraçaria com um nível de maternidade mais saudável, né? Vamos dizer assim, sem o sentimento de perda, mas lembrando dele nessa fase em que ele era totalmente dependente, e ela fazia isso, né? Ela acolhia e acalentava. Então, eu vejo que ele foi nesse estado, pelo menos o que está me vindo agora, é nesse sentido dele receber um acalento da mãe. Agora, a questão, por exemplo, que eu vejo, eu bato muito na tecla da lucidez no extrafísico, porque o nosso objetivo é isso. A gente pode fazer qualquer coisa, tentar qualquer projeção.
A gente trabalha tanto aqui dentro, né, dentro das nossas autopesquisas, por quê? Para melhorar o nosso nível de lucidez, né? Então, veja só. Até aí eu não vejo nada demais, não. Mas se os amparadores fizeram isso, pode ser que ele, sendo saciado na sua carência infantil, de receber esse acalento da mãe, esse aconchego da mãe, ele tenha recuperado a lucidez de um rapaz de 25, 26 anos, quando ele dessomou realmente. Ele tenha tido mais condições de ser atendido a partir daí, tenha melhorado eu posso só entender, eu fiquei com dúvida. A história é que ele tinha 26 anos e apareceu como menino. É isso? Tá. Ele Porque dessomou também, com né, 26 Marilza, anos. tem aquela situação que ele poderia estar se despedindo, que ele estava naquela fase se preparando para nascer. Não, e, mas veja só. Não é? Poderia ser. Eu ponderei isso, mas a situação que me veio foi essa. Por quê? Como não teve nenhum ano, seria muito pouco para ele regredir tanto na condição. Imediatamente eu pensei isso. Depois, o que me veio em termos de parapsiquismo foi a questão da maternagem, a carência. Qual filho, qual mãe que não tem uma carênciazinha guardadinha lá no fundo? É meio difícil, né? É meio difícil. Então, vamos resolver. Tem até uma pensata do Paradireito, eu falei sobre isso, lembra? Sobre a questão do perdão, né? Do acolhimento. Bom, vamos embora. Gente, eu estou doida para passar um aqui, que foi assim, motivo de muita discussão dentro da Editares, mas eu vou seguir a procissão aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi em 94 para 95. Eu nem sei se o Ricardo estava nesse dia lá, mas eu tinha um grupo grande, né, no IPTB. Foi a partir até dessa reunião que a gente resolveu fundar, que o grupo, não, nós temos que fundar o instituto e tal. Nós já tínhamos uma sala alugada, ali na Francisco Salles, na região hospitalar. E, então, resolvemos. Toda quarta-feira, a gente trabalhava com processo energético e montava assim, um campo tipo ECP1, né, ECP2. Aquele campo assim, eu era o EPICO. Isso foi durante quase 20 anos lá dentro de Belo Horizonte. Então, uma noite dessa, eu acordei, eu pedi cobertor em cima de mim, eu tremia feito vara verde. Aí um colega nosso falou assim, nossa, você parece que está vindo do Polo Norte. Eu tremia, batia queixo de tanto frio que eu sentia, né? A repercussão física foi muito grande. Eu falei assim, olha, mas eu estava perto, eu estava lá no Alasca. Então, a gente brincava sempre, brincava muito com essas coisas, negócio de projeção. Trabalhava a sério, mas brincava. E, então, eles correram, tinha mantinha lá, me envolveram. E eu falei que a gente estava fazendo um trabalho de correção. Parecia um oleoduto que tinha estourado e a gente estava ajudando, influenciando os trabalhadores que já estavam trabalhando. O negócio tinha muito gelo, tinha que cavar e a gente estava doando energia, o grupo todo estava doando energia ali. Aí, no dia seguinte, quando eu comentei isso, um participante, ele era até professor lá da UFMG, ele falou assim, quando eu escutei no rádio que estourou realmente um oleoduto lá no Alasca e que havia o perigo de estragar uma cidadezinha que tinha perto. E, justamente, o trabalho do grupo era justamente evitar que essa cidadezinha fosse atingida pelo desvio do negócio. E, depois, isso saiu no jornal. Mas eu nunca tive uma preocupação, gente, de estar catalogando dados das experiências. Eu não me achava em condições de escrever nada a respeito. E, como era muita projeção, a gente ria muito, contava os casos, né, Ricardo? A gente contava os casos e ria muito e ficava por isso, eu anotava alguma coisa, mas não,
não tinha preocupação, vamos ver o jornal, vamos ver isso. Eu sei que saiu no jornal isso depois, né? E foi. Mas o que eu quero falar agora, então, esse é muito simples, esse do vazamento do oleoduto no Alasca, foi entre 94 e 95. Esse aqui é que vai dar bastante discussão para a gente, bastante trabalho. Esse, a Editares resolveu retirar, porque era uma pessoa pública que foi atendida. Hã? É o 3, acidente fatal. Então fica como 2, não importa não. Comigo está 3, o negócio é a gente chegar perto, né? Bom, então... É o terceiro de hoje. Bom, esse aqui é o seguinte. Eu me vi projetada numa noite bem chuvosa e era num lugar estrangeiro, no estrangeiro. Eu falei assim, gente, que lugar é esse? Eu estou conhecendo, mas era mais pela energia. Eu nunca tinha ido a Paris nessa época, ainda não havia ido, mas eu percebi que era Paris, que eu tive muitas vidas lá, identificar Paris no extrafísico, para mim, sempre foi muito tranquilo. Até porque o saudosismo, né, nessa hora bate. Então, e havia um nervosismo. Uma coisa que eu acho interessante, esse caso é super rico. Eu acho que é um dos mais ricos daqui. Que eu observava que os próprios amparadores tinham uma atenção que tudo desse certo dentro do programado. Esse certo é o seguinte, dentro do que havia sido programado. Então, eu percebia uma tensão dos amparadores em relação a isso. Não havia uma tranquilidade dos amparadores que tudo ia dar certo. Eles queriam a certeza que ia dar certo. Aí, eu estou indo lá com o amparador e observo aquela atmosfera em volta da gente, tensa, uma tensão. A palavra que eu tenho é tensão, e é essa que eu vou usar. Bom, então, eu percebia que algo importante ia acontecer, mas não tinha noção. Então, aí, de repente, nós estávamos no extrafísico e aparece um carro correndo numa velocidade, e outros carros atrás, né, numa velocidade muito grande. Eu não sabia... Espera perdi. Eu não sabia quem estava dentro do carro, no intrafísico. Eu só sabia que teria que manter a pessoa no soma. Nessa altura, eu já tinha recebido a instrução que eu tinha que manter a pessoa com lucidez, até os amparadores fazerem o trabalho deles. Eu era ali uma mera peça. Olha só, eu não estava atuando. Eu era só uma mera peça ali. Para mim, era muito claro isso. Eu não tinha uma autonomia como eu sentia que eu tinha em outras projeções. Tá? Aí, deixa eu correr aqui. Aí, pulou demais. Aí, eu assisti do extrafísico, estou certo? Tá, isso mesmo, né? Aí, você vai me dizendo se eu pulo aqui, porque, de vez em quando, pulo, o olho pula também, por causa do estigmatismo, mas já viu. Então, aí, eu assisti do extrafísico, o amparador promoveu o acidente. Foi uma coisa assim, muito simultânea o ocorrido. Aí, ele me passou a ordem de ir ver quem era. Só aí que eu fui ver quem era. Quando eu adentrei ao carro, e eu impactei, porque era Lady Di. Então, eu falei, puxa, aí na hora me veio a questão, veja só, esquece a figura mundial. Imagine a Marilza Tupiniquim, no Brasil, é chamada para fazer uma assistência, ajudar os amparadores numa assistência extrafísica. É peão do amparador, peão, gente. E, quando eu vejo, eu levo aquele impacto, mas eu já tinha as orientações e que eu tinha que sustentar a cabeça dela de uma determinada forma. Aí eu fiquei pensando
como é que eu ia fazer aquilo, né? Porque eu não tenho formação em anatomia, né? Tinha que ter um determinado ângulo e tal, para deixar o mínimo possível de sangue fluir para o cérebro, para ela não desmaiar, não perder a consciência. E eu, nessa época, eu tinha um cliente que era professor de fisioterapia, e o cara era muito bom de serviço, e ele era simpatizante da projeção das coisas, já tinha ido nas minhas reuniões e tal. Aí eu fiz a captação dele, fiz o chamado para ele, ele apareceu meio sonolento, e eu expliquei rapidinho o que ele tinha que fazer. Aí eu e o amparador jogamos energia para densificá-lo, para ele ter um pouco mais de lucidez, e ele conseguiu manter aquela posição ideal para esse mínimo de sangue fluir, a pessoa não perder a lucidez dela, que era necessário aquilo, ela manter aquilo. Isso tudo coisa de amparador. Né? Aí, ele logo prestou atenção, ele já sabia o que fazer, porque conhecia bem o trabalho, né, o que ele tinha que fazer. E nós, então, o que ele ia fazer? Eu e os amparadores, então, jogamos energia, e ele teve uma densidade própria para poder fazer a sustentação lá, daquele ângulo necessário. E seus parabraços e paramãos se densificaram o suficiente para mover a cabeça na ligeira inclinação para trás necessária. Agora, é interessante, gente, nos trabalhos extrafísicos, a precisão da quantidade de energia que é usada, tanto do amparador Consciex, como do projetor, a Consim projetada, a mistura dessas energias no processo de assistência, ela ia no momento exato. Quem mede isso, eu não sei, mas que não existe um extrapolamento do excesso de uso de energia e também nunca falta. Precisou, aparece o padrão de energia ali. Isso é uma coisa que o projetor lúcido tem que prestar atenção para poder ter mais acuidade no extrafísico. Então, foi feito um trabalho, uma mistura das minhas energias com esse. Não vi outra Consim projetada, só tinha eu e mais esse rapaz, né? Então, foi feito esse trabalho telecinésico com essa cabeça e foi todo feito o atendimento até ela chegar no hospital. E, né, a consciência se fez projetada ao lado da Consciex amparadora e... Não, é isso? Não, a procura do doador é outro. É que está aqui. Com esse movimento, liberou-se o fluxo da circulação sanguínea o suficiente para manter a vítima central do acidente viva e consciente de sua situação próxima, da dessoma. Ela tinha que morrer com lucidez da dessoma. Ela tinha que ter lucidez na dessoma. Olha só que interessante. E, assim, ela foi levada com vida, consciente, para o hospital, não chegou a entrar em coma e dessomou sentindo as dores dos tecidos dilacerando seu soma. O que eu observei nesse trabalho do amparador? Que ele usou a dor física para manter a lucidez daquela consciência. Gente, isso é muito inteligente, né? Eu vejo. Às vezes, morfina não funciona, alguém está muito ruim no hospital, morfina não funciona, isso não funciona, a pessoa sente dor, mas ela está lúcida em relação ao estado dela, ela não consegue se desligar. E eles usaram isso para poder manter aquele nível de lucidez. Qual seria o aprendizado dela? Você está morrendo como qualquer um, está deixando tudo para trás, dinheiro, joia, marido, ex-marido, filho. Possivelmente. Só mostrando a situação da consciência no extrafísico é uma e a situação no intrafísico é outra. Pode falar. Eu não falei de assediador. Eu não falei de assediador. Você falou a questão de provocar acidente. Quem provocou acidente? Isso aí que não, eu não falei de assediador provocando acidente. Eu falei do amparador, a precisão do amparador no evento. Eu falei da precisão do amparador. Isso que eu falei. Então,
eu percebi isso agora. Veja só. Veja só. Quando foi apresentado isso foi muito discutido dentro por alguns revisores e também em revisão em devolutiva do livro lá dentro da Editares. Por quê? É uma pessoa pública, como é que vai publicar uma coisa dessa? Gerar uma comoção, e eu não quero... você quer que chame todo mundo para você? Chamar atenção para você? A ideia não é essa. O que eu vejo é a riqueza de detalhes dessa projeção, do fenômeno em si, e eu quero colocar para vocês as referências desse caso que eu coloquei do livro Projeciologia, aqui. Então, nós temos assim, a exteriorização de motricidade, né, na página 181, capítulo 66, página 181 do Projeciologia. Então, a exteriorização, a definição é a seguinte: a exteriorização da motricidade, ação de força motora do indivíduo projetado de modo parapsíquico da periferia, sensibilidade, do seu corpo humano ou soma, seja sob o impulsão lúcida de sua vontade, modo inconsciente, ou provocada por outras consciências, consciex. Então, o processo que aconteceu desse meu amigo fisioterapeuta está dentro do Projeciologia. E quando isso aconteceu, que foi em... Ela morreu em 31 de... em 97, né? Veja só, isso aqui já estava lá dentro do Projeciologia. Um outro, Parafisiologia do Psicossoma, na página 285 a 288, no capítulo 127. As características... Dentre as características da parafisiologia do psicossoma, da consim, destaco esta variável. Tangibilização. Permite a tangibilização em certas oportunidades. Maleabilidade. A maleabilidade do psicossoma permite as translocações múltiplas sucessivas da consciência por distritos e ambientes extrafísicos de densidades de diferença. Eu fiz o chamado dele. Ele veio, ele se translocou de Belo Horizonte, né, que ele morava lá na época, ainda mora, para noite o extrafísico de Paris. Físico. A consim projetada pelo psicossoma pode funcionar de modo definido nessa dimensão física ou na realidade consciencial, daí gerando, dentre outros, os seguintes fenômenos: a bilocação física, exteriorização da motricidade, falsa chegada, parapirogenia projetiva, poltergeist projetivo, raptos projetivos e telecinesia projetiva. Só aqui nós temos 3 fenômenos acontecendo dentro desse relato. Capítulo 311, translocação extrafísica, página 625 do Projeciologia. Definição: translocação extrafísica, locomoção em geral da consciência intrafísica quando projetada do corpo humano, que foi o que aconteceu comigo e com o rapaz. Comunicabilidade consciencial, página 647, capítulo 327. Escuta. O projetor ou projetora, em geral, escuta o pensamento da consciência na dimensão extrafísica, como escuta a voz da consciência intrafísica no estado de vigília física ordinária. E eu falo que eu escutava a voz do amparador, me dando as sugestões. Capítulo 338, técnica da produção da telecinesia extrafísica, página 666.
Utilidade. Dentre as utilidades do fenômeno da telecinesia extrafísica, destacam-se, por exemplo, essas 4. Energias. Desenvolvimento da transmissão energética, que houve. Projetabilidade. Comprovação efetiva da projeção consciente. Pesquisa, aplicação prática da hipótese de trabalho extrafísico. Esse rapaz, no dia seguinte, ele me ligou cedo. Ele não conseguia falar. Ele só me disse o seguinte: me diz uma coisa, isso tudo que aconteceu essa noite é loucura minha ou aconteceu mesmo? Ele se negava a falar. Assistência, ainda dentro do capítulo das utilidades, né, dos fenômenos. Assistência, assistir e evitar que um ser intrafísico seja vítima de acidente físico grave. Se você pode assistir e evitar, você também pode provocar, né? Mas, no caso, foi tudo organizado aí pelos amparadores. Técnica de evocação consciente, página 693, capítulo 533. No meu livro tem uma evocação consciente que eu sofri da minha irmã e a amiga dela lá nos Estados Unidos, tem um relato sobre isso. Positividade. As evocações conscientes podem ser realizadas de maneira positiva por você, na qualidade de projetor ou projetora consciente, não só no estado da vigília física ordinária, mas também projetar conscientemente na dimensão extrafísica, desde que seja atenta a 6 fatores essenciais, que foi o que eu fiz. Eu fiz a evocação do rapaz. Objetivo: os fatores produtivos, sadios ou cosmoéticos de evocação. Personalidade: as características ou traços pessoais da personalidade a ser evocada. Eu pensei, quem pode me ajudar aqui agora, quer dizer, eu tinha um nível de lucidez que me dava o raciocínio. Quem eu posso chamar para me ajudar aqui agora? Já sei, o fulano. Ele é profissional dessa área. Ele vai fazer isso melhor do que eu. Né? Então, aí a gente vê também o nível de lucidez que eu estava atuando na época. O holopensene. As circunstâncias quanto ao ambiente ou ao contexto, o holopensene pessoal, notadamente, de ser evocado, específico na oportunidade da evocação. No meu caso, o meu holopensene foi o profissionalismo dele, né? A liberdade, distrito. O distrito da vida ou comunidade onde supostamente se encontra o evocado ou evocada. A autopensenidade. As suas condições psicofísicas de evocador ou evocadora no momento. A autopensenidade, a intencionalidade, ânimo ou motivação. Isso tudo vai pesar na hora de você fazer. Quer dizer, eu estava ali, no momento, coberta ali pelos amparadores e havia um motivo cosmoético para fazer a evocação. Consequências. A análise antecipada das consequências posteriores de sua evocação. Né? Então, eu acho que eu concordei, né, esse relato, eu concordei que fosse retirado, mas eu considero ele muito rico de fenômenos. Né? Ele se enquadra praticamente numa pangrafia projetiva, né? Marilze, eu tenho uma pergunta em cima das projeções assistenciais suas sobre fenômenos, né? Sobre essa visão multidimensional, serexológica, grupo kármico e a hipótese dos acontecimentos. Eu queria saber como é a tua vivência dos fenômenos intrafísico e do extrafísico. Como é que você se percebe dentro desses fenômenos? Olha, eu vivo os fenômenos desde muito cedo. Uhum. Então, quando as primeiras pessoas que leram o livro achavam o livro fenomenal, eu não valorizava nada. Eu só fui valorizar o livro agora no final. Porque, para mim, era muito comum. Então, essa questão do parapsiquismo, da multidimensionalidade, eu posso te dizer que, para mim, não é novidade. Enquanto que, para muitas pessoas,
que está descobrindo o uso do parapsiquismo hoje, é um deslumbramento. Entendeu? Questão de assistir o outro, de ajudar. Isso, nada para mim é problema. Tá. E dentro... Para mim não é novidade nessa vida. É como se você fizesse com o pé nas costas, isso? Pode-se dizer que É. sim. E dentro desse fenômeno que você diz, você já se encontrou assim, você viu o teu mater pensene, o teu trafor, o teu holopensene, a tua especialidade dentro do que você faz? Eu acho muito gozado quando o povo fala em especialidade. Entendeu? Eu acho muito gozado. Você vai dizer que eu sou especialista em projeção consciente? Mas eu faço tantas outras coisas. Se em cada coisa que eu faço bem eu for uma especialista, eu sou múltipla. Sabe? E outra coisa, como isso tudo foi sempre muito natural para mim, o Ricardo está aí, me conhece há quase 30 anos, né, Ricardo? Eu nunca tirei vantagem de nada, nunca me vangloriei de nada, sempre estive aberta a receber as pessoas, a atender as pessoas. Isso, para mim, é natural, gente. Fazer assistência é uma segunda natureza minha. Entendeu? Entendi. E isso já vem de muitas vidas. Eu tenho várias retrocognições em que eu tenho essa linha, esse mater pensene. Exológica seria. Hã? Seria exológica. Esse mater pensene da assistencialidade, isso para mim já está superado. Vou dizer assim, já está superado. Eu não preciso aprender a fazer assistência, eu faço a assistência. O mater pensene, então, seria assistência, né? Não acho. Não acho que meu mater pensene seja assistência. Pode ser um dos. Um dos meus mater pensene, porque você vai criando especialidade. Tá, você vai se tornando, você vai se tornando expert naquilo que você está fazendo. Você tem uma vida como eu tenho, de 77 anos. Eu já fiz muita coisa nessa vida, gente. Preste atenção. Eu não estou todo dia, eu deito lá e fico esperando a projeção, sair do corpo, para vou lá fazer assistência. Eu não faço isso. A assistência vem para mim, o amparador, ó, deita lá, vai lá, faz uma TENEPS extra que nós estamos precisando de você. Aí eu vou. É que você, Marilza, é que você está disponível. Agora, esse momento é a tua disponibilidade. É uma segunda natureza, essa disponibilidade à assistência. Entendo. Entendeu? É uma segunda natureza minha isso. Mas eu acho interessante... Olha, para você ter uma ideia, quando eu vi que eu ia me separar, e aí os amparadores começaram a me tirar do corpo para me ensinar a fazer a terapia que eu fazia. Né? O trabalho que eu passei a fazer. Terapeuta naturalista, eu não tinha diploma nenhum, e ia fazer isso. Toda pessoa que entrasse dentro do meu consultório, mesmo que me conhecesse, a primeira coisa que eu falava, ó, não tenho diploma nenhum, esse trabalho eu sou autodidata, eu e ele estamos crescendo juntos. Que isso, Maria, eu te conheço há tantos anos, mas você está me conhecendo agora como terapeuta. Então, é isso. Eu nunca precisei dar a entender que eu era uma coisa que eu nunca fui. Primeiro lugar. Segundo lugar, aquilo me incomodava muito, eu ter que ganhar dinheiro com o problema do outro. Até que um dia o amparador me deu um sabão. Que ainda bem, coitadinha, ainda bem que tem uma Marilza com esse nível de pensamento para atender as pessoas. Porque problema existe na humanidade. A questão é quem vai ajudar. Resolver. Quem vai ajudar a pessoa de forma íntegra, né? Com a intencionalidade sadia. E isso eu tinha. Eu receber para manter um espaço seria mais do que natural para os amparadores. Então, quando isso me veio, porque eu recebi isso tudo nesse físico de graça, né? Eu trabalhei quase 20 anos em Belo Horizonte, nunca tive ninguém fazendo queixa de mim para nada, nem dizendo que eu disse que eu tenho que entender que eu era isso ou era aquilo. Então, isso é muito sério. Agora, sabe o que eu fazia? Bateu na minha porta, tem a ver comigo. Tem dinheiro, não tem dinheiro. Já dei muito dinheiro de passagem e atendia de graça. Atendi muita gente de graça.
eu estou precisando urgente, eu não tenho dinheiro para pagar a senhora, eu sou porque a senhora é muito boa, que a senhora tem... Entra para dentro, marcava a hora, atendia. Nunca me fez falta. Mas isso é a tua, como que eu vou dizer, você estava disponível à assistência, você fazia aquilo, mas você tinha a intenção tua era o quê? Era fazer o que você precisava fazer, não era o dinheiro que ia dizer o que você tinha que fazer, você tinha algo dentro de você Olha que... o dedinho, olha o dedinho, olha o dedinho. Eu tinha lucidez da minha responsabilidade em cima de quem aparecesse para mim. Sim. E quando você tem lucidez das coisas, você deixa de ser boazinha ou altruística. Porque você sabe por que você está fazendo, você não vai mascarar para ninguém. Sim. Eu trabalhava de segunda a domingo. Trabalhava de segunda a sexta no consultório, às vezes até sábado de manhã, sábado e domingo feriado, o mesmo ritmo que a gente tem aqui no SEAC. Eu ia para o IPTB atender o povo da palestra, fazia, mas você é tão altruística? Eu falei, eu sou esperta, minha amiga, eu não sou nada de altruística. Eu estou dando vida útil às minhas horas vagas. Era assim que eu falava. Percebe a diferença? Sim. Deu para perceber, sim. Então, vamos embora. Bom... Bom, é sobre as participações online. Você vai continuar? Pode falar. Pode falar? Tá. Bom, a Sônia Batista fala, boa tarde, professora, abraços de Intercamp de Recife. A Maria de Falses, que foi a que fez aquela pergunta antes, falou que a relação entre eles era boa e que o filho dela dessomou nas férias em um acidente de mergulho no Egito, e agradeceu a sua resposta, a sua atenção. A Rose Brain tem uma dúvida. Que no material consta, sobre agora a projeção que a gente estava, a última que a gente estava comentando, consta que o amparador promoveu o acidente. E ela está perguntando, como assim o amparador promoveu o acidente? Então, se puder desenvolver... Ele promoveu o acidente. Minha filha, vamos aumentar isso, né? O serenão provoca os tsunami. O amparador comum, ele vai... promover um acidentezinho. Ok. Deu para entender? Sim, sim. Bom, ok, se ela não entendeu qualquer coisa, depois eu falo, eu retomo. Aí é outra coisa. E as causas, a causa que eu vejo nesse caso, ela tinha que ser lúcida. O processo todo não foi se ela, não havia, vamos evitar que ela fique numa cadeira de roda, vamos evitar isso, aquilo. Não, ela ia dessomar, acabou o tempo dela aqui, só que ela tinha que passar por isso lúcida para ver a questão do extrafísico, da multidimensionalidade, que acabou todo aquele status dela. No momento da dessoma, acabou o status. Quem estava ali era só uma consciência. Marilza. É questão de valor, né? Vai mexer com princípios e valores dessa consciência no extrafísico. Então. Promover. Sim. Os tsunamis são promovidos com maior carinho. Agora, veja só. Nós temos casos aqui dentro da conscienciologia de inversor, de reciclante, que dizem que fizeram curso intermissivo e tiveram diagnóstico de câncer. Quem promoveu isso? Quem bolou essa carta de ressoma, dizendo assim, você com 34 anos, você vai ter um câncer gravíssimo, que vai poder dessomar, pode haver recidiva do câncer, você vai tratar, vai ter condições e tal, mas, vai ser um fixador de PROEX seu. Quem fez isso? Foi assediador? Não, foi um bom evoluciólogo. Sim. Não é? Foi um bom evoluciólogo que soube calcular as coisas lá direitinho. Com certeza. Vamos embora, gente. O Guilherme Miranda pergunta... falou que ela prestava bastante assistência no intrafísico e tinha um papel importante como exemplo no trabalho filantrópico.
e o amparador induziu a dessoma dela só para ela exercitar o desapego do status, poder, dinheiro, etc.? Bom, aí vai depender da ficha evolutiva pessoal da consciência, não da personalidade. Justamente o que eu vejo nesse relato é a gente aprender a diferenciar o que é uma consim, o que é aquela personalidade, aquele personagem que está sendo representado por aquela consciência, o que é a ficha evolutiva dela e a proposta que esses amparadores têm para uma vida futura dela. Será que ela vem uma segunda Madre Teresa de Calcutá? Madre Teresa de Calcutá também fez muita obra. Eu acho que tem uma coisa que a gente pode levantar. Por isso que eu digo, é muito rico isso. Sim. Aqui. Sabe o que é? Que, por exemplo, quando ela estava casada com o Charles, eu estou aqui especulando, né? Não, a gente pura tá especulação. Aqui fazendo isso mesmo. Mas a gente sabe que o papel social que ela tinha era um papel forte. Tanto que o processo assistencial que ela fez na África, tudo, foi devido a essa situação. Então, a gente sabe que o processo da nobreza hoje... Foi condicionado, né? Exatamente. Pelo status social exatamente. Dela. Aquilo acaba sendo uma função. Uma função social. Uma função que ela pode ter programado, não era um atributo da consciência. Isso. Já cheguei lá. Ela está lá fazendo um trabalho. Trabalho. Agora, o que a gente percebe? Que, do ponto de vista assim, evolutivo, a gente tem que parar para pensar será que ela desviou de um processo quando ela começa a ir atrás do hedonismo? Ou seja, ela começa a sentir que ela tinha, vamos dizer assim, um glamour. Exatamente. Ela podia fazer algo que saiu do roteiro. Por exemplo, quando ela começa a namorar lá o egípcio, né? Quando começa... Ela tem vários casos. Então, começa ele sai de um roteiro e às vezes ela está num desvio enorme. Vamos pensar, pode ser que seja isso. Uma visão. Né? O André está dando uma visão. Porque a gente sabe que, do ponto de vista ali daquele papel social, ele tinha um script. E tanto que você vê hoje a Meghan, né, que ela se casou lá com outro príncipe e ela está querendo rasgar o script. Aí o que a rainha fala? Olha, você entrou porque você quis. Né? Então mostra que, tipo, eu não estou dizendo que é o certo ou que é errado, mas eu estou mostrando. Está especulando, exatamente. Realmente. Eu estou mostrando que como existem papéis e que esses papéis eles são às vezes institucionais demais e tem um porquê, né? Agora veja só, dentro dessa linha sua, André, tem a questão. Ela começou a buscar o quê? A vida mundana. Aí entra cocaína, bebida, exacerbação sexual, que esse povo se permite. Então, aí está possivelmente, a gente está ponderando, tá? Possivelmente havia um desvio de PROEX. Então, vamos cortar aqui antes que ela, por exemplo, se ela começa a mexer com cocaína, como é que fica? Né? Estraga demais a FEP dela e a gente não sabe o que foi para trás. Aí eu pensei, por exemplo, por que a Marilza lá do país, Tupiniquim, para fazer um trabalho desse, além do processo de padrão de energia? A minha última vida foi na Inglaterra. Olha que interessante. Mas eu só descobri isso muitos anos depois. Quer dizer, eu tenho um vínculo muito próximo com a Inglaterra. Né? Olha que interessante. Então, nada é por acaso. Eu comecei a procurar por que a Marilza? Pelo processo energético dela, entendeu? Então, é isso. A gente está ponderando. Agora, esse aqui... Não. Eu acho que foi muito programado. Muito programado. Marilza. E depois que a gente vê, eu estou vendo, já vi alguns capítulos do Império Romano, a gente vê que rei e rainha não morre cedo mesmo, né? Só a Margarete é que está aí, a Rainha Elizabeth é que está aí. Marilza. 90 e poucos. Oi. Tem mais 3 perguntas. Você quer dar continuidade, depois a gente retoma, ou que ainda tem relacionado com essa projeção também? Esse aqui também é grande, mas vamos lá. Tá. Bom, a Alane Waires falou, na opinião da projetora, o acidente envolvendo essa pessoa pública foi uma macro-PK destrutiva? E a segunda parte da pergunta você já respondeu mais ou menos, que é como você avalia sua ligação com essa consciência, uma vez que esteve presente no momento de sua dessoma? Então, se foi uma macro-PK destrutiva.
Eu não vejo. Não, né? Não vejo, não consigo ver. Não é o processo energético, eu não consigo ver uma macro-PK destrutiva, porque ela teve amparo para a dessoma. Veja só, o problema... Primeiro, a gente precisa desmistificar a questão de dessoma, tá, gente? A gente vai ressomar e vai dessomar. Isso é ponto passivo. Isso é, como tem lá o autor, é a verdade vital. Tá? Pronto. Então, vamos tirar, desmistificar a questão de dessoma. A questão é o seguinte, chegou a hora dela dessomar? Chegou. Foi dessa forma? Por que dessa forma? Para evitar males maiores, eu acredito, dentro daquela linha de ponderação do André, porque ela, de repente, ela sai desse cenário de assistência, de muito assistencial, onde ela representava um governo, ela representava um reinado, né? Era uma função mais social do que beneficente, a beneficência vinha atrás da representatividade do reinado. Talvez ela estivesse até aprendendo o que é assistência, patrocinada por um império, né? Por um reinado lá. Bom, então, eu acredito, particularmente, eu vejo mais por uma questão de todo o empenho. Eu acho que ela deve ter uma FEP boa, não deve ter uma FEP ruim, né? Talvez, se ela chegar... Não havia possibilidade dela chegar a ser rainha, porque você vê, a Elizabeth está aí até hoje, né? E nem fala em abdicar, nem fala de abrir mão do reinado. Dura de roer, dura na queda. E se ela ressoma com o aprendizado que ela teve, com a lucidez que ela teve, ela pode fazer um trabalho muito maior, ela pode vir com uma ProEx muito mais relevante do que representar um Estado rico num país subdesenvolvido, que esse Estado rico depaupera lá, explora, mantém todo mundo no analfabetismo, na miséria total, quase, e explora as riquezas de lá. Vamos analisar essa assistência? Fica ruim, hein? É muito complexo o negócio. Marilza. O comprometimento dela em corroborar com isso, em prestar a imagem dela para isso, é muito sério, gente. Vamos ampliar isso, dá bastante coisa. Marilza, eu queria só fazer uma pequena ajuda, se possível for. Eu acho o seguinte, a quem muito é dado, muito será cobrado. Ou seja, às vezes a pessoa fica, né, querer ter dons. Então, por exemplo, os grandes parapsíquicos, essas pessoas que fazem, que tem esse, né, que não é dela, em si física, é uma coisa que ela recebe, ela tem que ter muito cuidado. Por quê? Para ela não entrar no histrionismo de querer aparecer, porque senão ela se desvia, qualquer um, daquela rota, e, de repente, todo aquele benefício que ela fazia, aquilo, de repente, pode se perder. Por exemplo, ninguém pode deixar, do nosso caso recente, João de Deus. Ele fez coisas maravilhosas, mas, quer dizer, talvez ele tinha sido, né, influenciado no sentido de não ter definido o que era do ser humano e o que era dele. Porque a partir do instante em que a pessoa se torna, né, um ente assistencial, ela passa a ser quase como se fosse um representante. Então, ela deixa de ser ela para ela ser. Ou então não assume aquilo. Porque eu acho o seguinte, quem não tem, eu penso assim, se você quer se dedicar, né? Então, quer dizer, então qualquer um aqui, ou que está nos ouvindo, de repente, eu queria ser assistencial. Você queria ser para servir ou para promover? Quer dizer, então, porque se for para se promover, imediatamente todo o amparo que você recebeu é cortado. Então, quem quer ser Superman, aí, cuidado. Bom, gente, vamos voltar aqui. Outro relato que eu queria muito apresentar aqui para vocês, que foi muito discutido, acharam que seria antiético colocar.
Eu também tirei porque eu tinha a ideia do transplante, ainda é em relação a transplante, que foram 2 projeções, são mais 2, né? Essa e mais uma, são 3 projeções em relação a transplante. Um é a procura de um doador potencial. Alguém tem ideia do que é um doador potencial, doador de órgão potencial? Não. Ô, gente, o dia que eu acordei para isso, olha, eu trabalhei anos com essa questão de transplante. O dia que eu acordei para isso, como é que aconteceu? Eu recebia muita gente que os hospitais mandavam, que estavam na fila, estava surgindo a lei dos transplantes, né? Que estavam na fila de doador de cadáver. E eles pediam, imploravam para a gente, né? Arruma meu órgão, arruma um rim para mim, arruma um coração, como se a gente fosse ali na esquina, pegasse um, né? Toma. Aí eu falei assim, que arruma, menino? Que isso? Ah, vai aí em cima, vem quem está para morrer. Assim que falavam comigo, vai aí em cima, arruma quem está para morrer e tira logo, mata de uma vez. Eu disse assim, gente, olha a responsabilidade de vocês em cima disso, preste atenção. Isso é muito sério. Aí eu comecei a dar umas, né, em cima do povo. Bom. Não, a gente não mexia com isso. O Instituto, eu que financiava. Que isso? Olha aqui. Aí deixa eu... Só um minutinho. Só queria perguntar se o IPTB, vamos dizer que ele ainda existe? Não, quando eu vim para cá, o Valdo falou para mim vir para cá, o que eu ia fazer, que ele estava vindo para cá. Eu falei assim, mas vai com Deus. Vai bem, obrigada, eu estou aqui. Mas aí eu comecei a projetar com esse australino aí, de coisa. Uhum. Aí ele começou a me mostrar que era melhor para mim. Eu cheguei à conclusão que era. Fechar morar lá. Em comunidade. Nossa! Você morou lá também em comunidade? Não, aqui, né? Na época, era um horror a ideia. Eu sempre fui muito independente, né? Eu tive que me moldar muito aqui. Mas, então... Mas a pergunta básica que eu ia fazer, então, é a seguinte. A questão de transplante foi uma das especialidades do IPTB. A questão de transplante, assim. Foi um trabalho que eu inventei, né? Aí, ó, tá vendo? Não tem isso. Eu trabalhei muitos anos, eu era referência lá. Os médicos mandavam, vai lá para aquela dona lá da terapia naturalista. Esse povo aí do naturalismo, vai lá que ela vai ajudar vocês. E falava assim. Né? Eles ainda falavam, porque eu fiz uma carta, né? Para todos eles, explicando o tipo de trabalho. Gente, isso aqui é muito interessante também em termos da riqueza de informação. Eu me vi projetada ao lado de uma Concierge, e eu sabia que a gente estava indo para o sul do estado, lá de Minas Gerais, para encontrar um rapaz super saudável, o doador potencial, gente, ele não pode ter uma cárie. Ele tem que ser uma pessoa com uma saúde, assim, um doador, quando ele está super saudável, ele dá 11, ou até mais. Agora parece que eles estão arrumando mais coisas. Dá 11 transplantes. Ó, são 2 rins, tem os pulmões, tem o coração, tem a pele, tem a córnea, tem pâncreas, tem esôfago, tem fígado. Então, a lista está tudo lá. Quem quiser ver, vê lá no doador de órgãos, que tem lá, no verbete. Tem toda a relação lá. E também tem um livro na Holoteca, escrito por um grupo de médicos do Rio Grande do Sul. O livro é maravilhoso. Eu fundamentei muita coisa do meu verbete, além da minha experiência, nesse livro, escrito por outros médicos aí do Rio Grande do Sul. Bom, aí nós estávamos indo, volitando, e a amparadora lá me explicou que era para nós comunicarmos a um rapaz que ele ia dessomar em uns dias e que ele ia ser múltiplo doador. Ia dar doador para tudo quanto é doação de todos os órgãos.
tal estado de saúde dele. E eu fiquei chocada com aquilo, né? Fiquei imaginando, e uma coisa que nunca me conformou muito, que a pessoa, para ser o doador, tinha que estar saudável, não bastava morrer, né? Tem que estar saudável, morrer saudável, para poder ser doador de órgão, esse doador potencial. E vai doar não sabe para quê. Aí a amparadora me explicou que ele não conhecia ninguém nessa vida, mas que ele resolveria várias pendências kármicas com essa múltipla doação. Olha só que coisa. Um cara hiper saudável, na flor da idade, vai dessomar para resolver pendências múltiplas com pessoas que ele não encontrou nessa vida. Olha só. Então, aquilo foi terrível, né? Eu mesmo me senti abalada com aquilo que eu já vinha pensando sobre esse paradoxo, né? Uma ironia da vida, isso acontecer. A pessoa que faz hemodiálise 1 ano, 2, gente, ela fica muito depauperada, fica muito ruim, com vários comprometimentos. Aí morre um cara super saudável para dar qualidade de vida a quem não cuidou dele, né, do próprio corpo. Bom, essa é outra conversa. Aí nós chegamos lá, o rapaz não estava, e começamos a trabalhar o quarto dele, o ambiente. Ele morava com a mãe, e começamos a trabalhar o quarto dele, jogando energia. Ele chega, né, se arruma, toma banho, janta e vai dormir, porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Pessoal humilde. Mas trabalhava, tinha uma casa organizadinha e a mãe idosa. Aí nós tiramos ele do corpo, a amparadora patrocinou a saída dele, mas ele saiu assim muito pesado ainda, né? Tinha acabado de jantar, estava cansado, o corpo cansado. E a gente, para mantê-lo no nível de lucidez e entender a informação, se ele consentiria na doação de órgãos, né, por antecedência. E ele achava muito estranho aquilo. Ele não assimilou de cara, essa situação, né? Ele não fez uma assimilação. Ah, tá, tudo bem, joia, conta comigo. Não, ele se rebelou, ele queria entender melhor, ao mesmo tempo ele perdia a lucidez. Foi assim muito trabalho para manter um nível de diálogo mental. Foi uma projeção muito longa. E, no final, depois de muitas tentativas, aí a amparadora falou assim, olha, de uma vez só não vai dar certo, nós vamos ter que deixar, e depois vamos ter que voltar para poder convencê-lo. Mas também era uma coisa certa, que ele ia dessomar. Eles só estavam sendo cosmoéticos, anunciando com antecedência. Quando ele chegasse no extrafísico, lembra, eu fui lá na tua casa, te mostrei que você ia dessomar para fazer essas doações. Com essas doações, você melhora a sua FEP e você resolve liquida esses casos com essas pessoas aqui. Entendeu? Só um evoluciólogo muito inteligente que vai fazer uma coisa dessa, gente. Para nós, aqui, a partir do intrafísico, é difícil mesmo entender. É difícil assimilar essa outra realidade multidimensional. Eu vejo assim, na época, eu fiquei assim, muito mexida com isso. Oi, meu querido. Oi. Eu só queria um entendimento. Esse rapaz, ele tinha dito isso intrafisicamente ou foi fora do corpo? Não, ele foi promovida a projeção dele. Ah, foi promovido. Pelo amparador. E ele admitiu que gostaria de doar. Porque... Não, ele oscilou, ele rebateu, o que eu acabei de falar. Ele não aceitou a ideia assim de pronto. Tanto é que o amparador se deu por vencido aquela noite e disse assim, nós vamos ter que voltar e tentar de novo, até fazer esse convencimento, ele consentir para ele dessomar, não com um padrão de energia ruim,
para esse órgão poder ser implantado em outras pessoas e ele realmente poder liquidar Não, tudo bem. com o processo dele, com essas outras pessoas. Eu pensei que tivesse uma pessoa que tinha sofrido um de acidente. uma inteligência. Não tem nada a ver, não. Fora de série. E os órgãos foram distribuídos, realmente. Aconteceu, 1 mês e meio a 2, morre um... Aí deu a notícia, né? A gente já estava na expectativa, a gente lá no Instituto, estava na expectativa que ia acontecer um múltiplo transplante. Agora, e até teve uma moça que ela recebeu um coração na época, uma moça que a gente cuidava, deu apoio a ela e a família. Ela tinha uma doença no sangue. A mãe do Renato, você lembra do Renato? A mãe do Renato Sanzon. Ela recebeu um transplante, nós atendemos ela lá no IPTB. Ela... Eu falei o nome? Já foi. Eu estou aqui me segurando. Bom, então ela tinha uma doença, o sangue corroeu o coração por dentro. E aí ela fez o transplante, eu cuidei, tal. Eu e a equipe, né? O trabalho era todo em equipe. Aí eu chamei os filhos, ela tinha uns 7 ou 8 filhos. Chamei os filhos, tua mãe está cansada da vida. Se vocês não mudarem o padrão com ela, a forma de tratá-la, de cuidar dela, ela vai fazer a doença, ela vai reincidir na doença, vai perder a cirurgia. Não levou 1 ano. Com 2 meses ela de operada, ela estava lavando jeans na mão. Eu falei, não fica. Ela perdeu o interesse de viver, tinha sofrido muito a vida toda, trabalhado muito, acabou. Os filhos já estavam todos criados. Ela rescindiu a doença. Porque o problema era no sangue dela, não era. E, às vezes, tem isso. Recebe um órgão saudável e o problema está no sangue e acabou. Né? Aí entra o estudo, né, que é da Vera Maciel, da epigenética, que vai chegar na paragenética. Né? Legal, né? Você era doido para estudar isso. Mas aí também entrou a mágoa, né? Toda essa questão eu desconfio. Desafetos. Eu desconfio que esse coração tenha sido desse rapaz. Sabe? Sempre tem essa desconfiança grande. Esse rapaz, ele dessomou por acidente? Os amparadores vinham? Porque como que ele dessomou para estar adequado a esses órgãos para doação? Ele foi um negócio de um acidente. Foi acidente, né? Eu acho que ele bateu com a cabeça e teve o traumatismo craniano. Foi negócio de pedra, ele bateu com a cabeça. Porque a dessoma, por isso que eu falei aquela questão do suicídio. O tipo de dessoma não pode afetar os órgãos. Entendeu? Teve um problema de pedra. Eu acho que ele bateu com a cabeça, caiu e bateu com a cabeça na pedra. E deu traumatismo. Gente, eu era muito procurada lá em Belo Horizonte, como eu já falei. Um dia, isso aqui não está aqui. É só para vocês terem noção dessa questão de transplante com acidente. Eu fui procurada pela assistente social e pela psicóloga do João 23, ele conhece, ele trabalha lá, do João 23, porque tinha dado entrada para um senhor que tinha brigado com o filho e o filho tinha dado uma marretada nele, ele caiu e teve um traumatismo craniano e foi levado lá para o hospital. Aí diagnosticaram morte cerebral. Só que as meninas pressentiram que ele não ia doar os órgãos. Aí eles foram me procurar para eu projetar e ir lá na UTI do João 23 e ver se ele convencê-lo a fazer a doação de órgãos. Eu falei assim, olha, eu não aconselharia ninguém a receber esse órgão. O homem era alcoólatra. Brigou com o filho deu uma machadada, uma pasada, um negócio assim na cabeça dele, ele caiu,
causou o traumatismo, né? Quebrou a cabeça, levou para o hospital. Que padrão de órgão é esse? Não, mas vai, Marilza. Tá. Aí eu fui, a gente tinha o apartamento era enorme, que o IPTB funcionava. Então, a gente tinha um quarto, que a gente chamava de projetário, né? Falei, tá bom, então vocês esperam aí, que eu vou ali, já volto já. Eu com o meu ali, já volto já. Aí fui lá para o projetário, né? Relaxei, fiquei lá uns 40 minutos, voltei, só ele não quer doar. Não quer doar, não dou. E eu não aconselho ninguém a receber um órgão desse por causa da energia do cara. Resultado de briga. O cara alcoólatra, um gênio danado. Como é que vai? Que padrão de energia vai com esses órgãos, gente? Não vai dar certo mesmo. Aí as meninas voltaram lá para o hospital. Elas chegaram perto dele, uma olhou para a outra, ele não quer doar. Elas chegaram à conclusão que realmente ele não queria doar. E houve um processo lá que... Como é que é? Eu não sei traduzir, eu sei o que é, mas eu não sei traduzir em termos legais. Quando espera, a morte cerebral demora um pouco mais, aí passa o momento da retirada dos órgãos. O que aconteceu? Houve um problema, as meninas tiveram que sair correndo para atender lá, o cara morre, quando voltaram no quarto, tinha passado o período de retirada, não aproveitaram nada, nem córnea, nem nada. Desse cidadão? Desse cidadão que tinha sido acidentado pelo filho. Olha só, ele falou assim, ele não vai doar. Ele diz que não doa nada. Ele dizia mesmo, não dou nada. Ele estava perto do corpo, tomando conta, e dizia que não doava nada. E magoado com o filho, né? Hã? Não, nessas alturas, ele nem lembrava do filho. Ele estava preocupado porque ele captava a intenção das moças que chegavam lá para pedir o órgão dele. E ele dizia que não doava nada. E não doou. Passou o momento de tudo. Perderam os órgãos. Entendeu? E é muito interessante isso também, né? Então, tinha assim. O povo me procurava bastante. Gente, alguma pergunta a respeito desse caso do rapaz? O que tem mais aqui? Nós temos quantos minutos? Falta 8. Oi. Que é a pergunta que não quer calar, né? Pode. É saber o seguinte, na tua opinião, a gente deve se predispor à doação dos órgãos? Tem uma pensata do professor Valdo, que a doação de órgão ela tem que ser em vida. Tem uma pensata do Para-Direito, que ele fala isso. Não é que você vai sair doando tudo, mas você tem que se dispor a abrir mão enquanto você ainda precisa, para ter validade. Essa história, só depois que eu morrer, eu vou te dar esse casaco, só depois que eu morrer. Mas você está com frio agora, você está precisando desse casaco hoje. Entendeu? Quando eu fiz a doação para o meu filho, inclusive, gente... Só vou aproveitar isso, já que você está citando... Deixa eu falar. Aproveitando que você está citando o Valdo, é interessante que ele escreveu alguns verbetes em cima de, se não me engano, é banco de doação de algumas coisas. Ele escreveu banco de doação de órgão, doação de pele, doação de coisa. Doação de pele. Doação de sangue. Sangue. Mas ele tinha uma lógica lá dentro. A gente não pode discutir o ponto de vista do professor Valdo, porque ele tinha todo um arcabouço para falar aquilo naquele momento, né? 2 horas depois, se você chegasse, ele dizia assim, não, isso era dentro daquele contexto. Acabou. Claro, mas como deixou registrado, ali está uma base geral para entender. Mas a questão é o seguinte, por exemplo, o professor Valdo, ele não podia doar nada. Por quê? Por causa do processo energético do órgão, dos assediadores, do trabalho. Do trabalho. Por exemplo, eu doei um órgão em vida. Eu doei um órgão em vida para o meu filho. Havia um interesse. Ele dizia que eu estava muito bem na fita, né, com essa doação de órgãos. Será que estava? Não sei. Mas, olha só. A questão é você... Não é que você vai pegar e já doar o seu rim, nada disso.
A questão é a intencionalidade. O seu grau de abrir mão de você mesmo. É o valor que você dá para esse soma que só serve para essa vida, gente. É um desapego. Não tem. Mas é um desapego a partir do uso inteligente do soma. Sim. Você tem... Não é dizer, eu vou me desapegar. Desapega, sai vendendo as coisas. Mas não é isso. É você ter plena consciência do uso do soma. Para que ele serve para você? Para que ele vai servir? Porque, por exemplo, o povo vai no impulso da propaganda, aí assina lá termos de doações, esquece, morre de repente, aí vem o povo que está em cima dos órgãos mesmo, e a família, ele doou, tem a carteirinha de doador, e doa. Será que ele ainda doaria? Se lúcido, né? Se não tivesse tido uma soma, Maria, será que não vai perturbar o outro? O que mudou nos valores daquela consciência? Sabe? Então, você tem que estar muito... Por isso que você tem que trabalhar o uso. Cada vida que você tem um soma. É saber usar esse soma com respeito, com solidariedade, com cosmoética, né? Atender às necessidades. E depois o seguinte, eu quero ser um doador. Amanhã, quando eu dessomar, eu quero doar, eu quero ser útil para os outros. Eu não vou beber, eu não vou fumar, eu não vou mexer com droga. Eu vou cuidar para doar alguma coisa que presta. Você percebe quando começa a ampliar essa questão da doação? Agora, gente, olha só como isso... Vou lançar em primeira mão como cresceu essa história de doação de órgão. E tem uns 2 anos que o Loche vem me convidando para ser a peça central do balanço existencial com essa questão da doação de órgãos. Só que ele queria que eu fosse, que o meu filho transplantado fosse, e depois a minha filha também. E meu filho estava muito resistente, esse que mora no Chile. E ontem nós conseguimos, eu e o Loche, conseguimos fazer o convencimento. Então, o balanço e o negócio hoje está pegando em cima de transplante. Qual a idade máxima de doação? Qual a idade máxima? Depende, a córnea não tem. Hoje em dia, eu escutei há pouco tempo, que de vez em quando eu fico atenta, ou procuro alguma coisa na internet, que como as pessoas estão vivendo mais, estão tendo uma qualidade de vida melhor, né? O Ricardo trabalha em cirurgia geral, em atendimento de emergência. Então, eles estão aumentando essa idade limite de transplante. Vai depender da saúde da pessoa, da qualidade de saúde. Hoje é quanto, mais ou menos? Hoje é quantos anos? Não, vai depender do órgão e da saúde geral da pessoa. Esses doadores cadáveres, geralmente, eles fazem só um exame, HLM, como é o nome do exame? Eles fazem o exame, tem exame específico, o negócio mudou muito da época que eu fiz até o verbete. Mas, na essência, porque, por exemplo, um doador de órgão, ele faz beirando 100 exames. Eu fiz muito exame. Para poder checar o máximo possível as possibilidades de não ter nenhuma doença já para vir. Só que aí eles conseguem fazer um histórico de vida daquele doador vivo, né? Intervivos, né, que chama. E o doador de órgão potencial, que é o cadáver, né, o de morte cerebral, a gente não usa mais cadáver, é de morte cerebral, né, para dar a ilusão que ainda está vivo. Mariusa. Eu atendo lá, nem que seja com a injeçãozinha lá, né, para rodar. Eu sei, meu amigo. Mariusa. Oi. É que a gente está chegando já ao final do Calepino, aí, então, queria saber se queria fazer suas considerações finais para a gente poder fechar. Não deu para apresentar tudo, né? Pois é, muito assunto, está muito bom, está muito rico, está todo mundo online agradecendo sua participação, elogiando a aula, que você é uma professora muito boa.
Vai ter que fazer. Vai ter que ter o 2. Tá. Não, mas eu tenho uma notícia boa. A Juriscons está entrando em entendimento. A gente já está vendo datas. Agora, quando o César voltar, possivelmente o Fabrício vai conversar com ele, que eu vou dar o curso do livro, que o pessoal aqui estava pedindo muito. Eu conversei com o César do Espaço, vai ser de parceria a IEC com a Juriscons. E o César colocou à minha disposição tanto esse espaço quanto o discernimento. Isso quer dizer que a gente vai poder pôr mais gente, só que vai ser pago, né? O dinheiro vai ser em parceria com a Juriscons e com a IEC, se eu não me engano. Mas quem vai entrar em entendimento é o financeiro e o Fabrício, né? O Fabrício que vai entrar em entendimento, mas já está aí conversado. Então, deve ser... A Renata marcou, acho que é junho ou julho. A gente vai divulgar aqui, né? Nós vamos divulgar, então vai ter um curso de 2 dias. Inclusive, eu ampliei um horário da manhã para que a gente vai ter técnica projetiva de manhã. Tá no ótimo. Domingo de manhã. Bom, gente, é o seguinte. Então, já tem aí o 2, praticamente, e eu fico muito aberta que as pessoas possam perguntar. Eu quero agradecer a participação de todo o pessoal online, né, que teve uma participação bem expressiva, a vocês que estão aqui, aos amparadores, ao César, né, que deu essa abertura. E a satisfação é muito grande, o nível de amparo aqui foi muito grande, eu achei interessante. Eu disse, gente, eu não consigo sair desse negócio do transplante, o negócio está pegando. Aí eu lembrei que ontem nós fechamos isso, então o balanço existencial do ano que vem vai ser com a figura aqui e a família. E eu estou querendo, o Locha ainda não concordou, não, que esse amigo meu lá do Rio, que é um neurologista especialista em morte cerebral, que ele faça uma conferência, nem que seja uma conferência online, mas a gente está querendo trazê-lo aqui para dar uma boa palestra sobre isso, sobre essa ajuda. Então, eu quero agradecer a todas as oportunidades do intra e do extrafísico e me colocar à disposição de quem quiser procurar. Podendo, eu atendo, tá bom? Obrigada a todos. Obrigada, Marilza. Obrigada. Nós tivemos 21 assinaturas no livro de presença, tivemos 50 pessoas online. Isso dá mais ou menos uma média de uns 80, porque às vezes tem mais de uma pessoa assistindo. E a gente se vê no domingo que vem com o tema dinheiro, que foi o mais votado. Obrigada, ótima semana a todos. Ai, que bom, vai doar um livro para a gente, para a Sala dos Voluntários. Obrigada, Marilza, maravilha. Obrigada, gente, pelos compartilhamentos, presença, e a gente se vê domingo que vem. Obrigada.